Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Esperar só um pouquinho o pessoal começar a entrar. Priscila, já vou te adicionar, tá? Espera só um minutinho. Priscila já está na área. Quem quiser é só apertar nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, que ele vai abrir. Você não vai sair daqui. Você pode mandar para as pessoas entrarem dizendo que está ao vivo, tá bom? Esperar só mais um pouquinho. Esperar só mais um pouquinho. Esse meu ajudante. Só mais um minutinho e aí a gente vai começar, tá? Durante essa semana eu vou começar a chamar pelo menos um convidado para falar sobre o tema, sobre algum tema nessa quarentena. Hoje é com a Priscila, é psicóloga e astróloga. Segunda-feira será com a nutricionista Fernanda. Quarta-feira será com uma outra psicóloga, mas ela é psicoterapeuta de casais, a Grazi. Mas aí eu vou passando as informações direitinho pra vocês, tá? E aos pouquinhos, depois a gente vai complementando com outros profissionais também. E aí qualquer coisa também, se vocês quiserem algum tema específico para poder conversar, pode mandar, que a gente convida para poder falar aqui na live, tá bom? Já vou adicionar. Olá, Bom bom dia, Pri! dia! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, querida? E você?
Tô bem também. Que bom falar com você. Quanto tempo que a gente não se vê, que a gente não se fala. É verdade, é verdade. Obrigada pelo convite, fiquei feliz da lembrança e Imagina. tô bem entusiasmada assim para poder falar sobre esse tema, porque a gente está vivendo um momento tão desafiador, né? Verdade. Então, qual é a proposta que a gente está fazendo agora aqui no estúdio? Já que a gente vai ter que começar a fazer lives, então a gente não está fazendo só live de exercício, a gente também quer trazer uma palavra de conforto, algumas dicas para as pessoas. Porque realmente esse período está um pouco mais complicado, porque você ficar em casa por um momento é uma coisa, você ser obrigado é outra. E aí tem muita gente que está meio surtando, né? A ansiedade está Uhum. lá em cima. E aí, exatamente, o tema que eu conversei com você e tudo seria isso. Como lidar com a ansiedade nesse período de confinamento, literalmente, Uhum. da Covid? Porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. De cada dia a gente está vivendo um dia. Sim, Aí eu queria sim. saber com você o que seria melhor. Aí você pode se apresentar primeiro, né? Eu sou ótima, eu sempre esqueço de me apresentar. Eu sou ótima. E aí você pode se apresentar, falar o que você trabalha e a gente dá continuidade. Tá, olha, eu quero convidar, antes de me apresentar, eu quero convidar todo mundo para parar o que estiver fazendo, desligar música, desligar televisão. Eu quero convidar para a gente fazer um minutinho de respiração, tá? Porque a gente vai começar o nosso tema sobre Ótimo, ansiedade aprendendo a respirar, tá bom? Então, perfeito. eu vou conduzir a respiração. Quem está assistindo a gente, desliga todo e qualquer aparelho eletrônico, só deixa aqui a live funcionando, tá? Vamos lá, tenta fechar os olhos, né? Inspirar em 3 tempos. 1, 2, 3. Expirar bem lentamente, se possível em 6 tempos. Mais uma vez, inspirar em 3 tempos, bem lentamente, e expirar em 6. Pela última vez, inspirar em 3 tempos. Isso. Vamos voltando lentamente, abrindo os olhos. A frequência, quando a gente para observar a nossa respiração, a frequência do nosso organismo, ela muda completamente. A gente tem o hábito de respirar automaticamente, né? Óbvio, né? Mas quando a gente para observar, né, como funciona esse movimento de inspirar e expirar, é o mesmo movimento das ondas do mar, né? É um movimento de ir e vir, né? O planeta Terra funciona dessa forma. E eu quero começar minha fala assim, colocando que o nosso planeta ele estava vivendo um momento que precisava dessa parada, né? Um movimento de muita pressa, de muita exaustão. Você encontrava as pessoas na rua, era só, deixa eu ir lá que eu tô atrasada, tô no corre-corre. Era a frase que a gente mais ouvia, né? Deixa eu ir lá que eu tô atrasada e que eu tô no corre-corre. Então, observar que essa pandemia que a gente está vivendo, mundialmente, ela tem uma função. Se somos seres biopsicos, socioculturais e espirituais, e somos seres holísticos, então, quando uma parte nossa fica vulnerável, afeta a outra. Quando a gente sente que uma dessas partes fica em desajuste, a gente precisa buscar homeostase. É uma tendência de autorregulação do nosso organismo mesmo. A gente busca a autorregulação. Sim, Então, quando a gente, né, se vê diante de um momento que a gente não está podendo mais ter pressa, que a gente está tendo que enxergar quem nós somos, a ansiedade ela vem
justamente porque o ser humano tem uma necessidade de controle. A gente tem uma tendência a querer controlar as coisas, as situações da nossa vida, o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Então, essa tendência da autorregulação, sabe, é uma busca pela homeostase, que a gente busca, que a gente tende a ter necessidade disso. E essa necessidade do controle faz com que a gente gere um incômodo. Gera um incômodo justamente porque a gente precisa se dar conta do que está em desajuste na nossa vida. E com a pressa, com o mundo automatizado como a gente estava vivendo, é mais difícil de fazer contato com isso. Então, se a gente não faz esse movimento de busca de autoconhecimento, a vida vem e faz pela gente. Isso é a natureza organística do nosso planeta. É natural que isso aconteça. Estamos vivendo dias difíceis para todo mundo. Cada um está sendo afetado de uma forma. Cada um está sentindo de um jeito. Mas essa sensação de estar isolado, de olhar para dentro, é interessante a gente poder perceber que ela está cumprindo uma função. E quando a gente enxerga isso, que essa necessidade do isolamento ela tem uma função, tem uma busca de propósito e de sentido, é como se a gente compreendesse a engrenagem da vida. A engrenagem da vida, ela precisa ser compreendida numa perspectiva mais macro. Se a gente tiver um olhar reducionista para o nosso dia a dia, a gente vai continuar vivendo na sobrevivência. Porque a vida não é só acordar, dormir e pagar conta. Não é só isso. Não dá para ser egoísta mais nesse planeta. Então, tem uma função, tem uma busca de propósito isso tudo. E quando você está em casa, no seu isolamento, no seu confinamento, e busca aquilo que te faz bem, eu trabalho na rua, eu não estou podendo sair, eu estou sem trabalho, sabe? O que você gosta de fazer que dá para você fazer em casa e que vai te ajudar a te alimentar nesse momento? Lembra que eu falei que nós somos seres bio, psico, sociocultural e espiritual? Nós não nos alimentamos só de alimentos. A gente se alimenta daquilo que a gente lê, daquilo que a gente escuta, com quem nos relacionamos, da nossa conexão com o sagrado, e eu não estou falando de religião, eu estou falando da conexão com o sagrado, com uma força maior que nos rege, que principalmente o maior templo é a natureza. Então a gente está revisitando também todos esses temas. Então, o que você tem lido nesses dias? Não assista só os telejornais e noticiários de internet. Não. É importante uma vez por dia você ir lá, fazer contato, para ver o que está acontecendo, se informar, né? Não podemos estar alienados. Não é essa a proposta desse momento. Mas, que tipo de livro você está agregando na sua vida? Que tipo de alimento você está comprando para você comer nesse momento? Você tem feito a sua comida? Como é que é esse ato alquímico de fazer a sua própria comida, colocar a sua energia no que você come? Sabe? Se você gosta de cozinhar, invente comida, tire foto, compartilhe com as pessoas, compartilhe receita. Se você não gosta, experimente, ouse sair de uma zona de conforto e agregue na sua vida valor. Agregue valores diferentes para você. Se você gosta de pintar, se você gosta de dançar, sabe? Compartilhe com as pessoas aquilo que te dá prazer. Esse é um dos alimentos da nossa vida. Astrologicamente falando, né?
A gente está sobre um céu bem desafiador, né? Que a gente tem uma conjunção em Capricórnio, tá? De alguns planetas, falando de reestruturação. Capricórnio rege a estrutura, então falando de reestruturação. A gente tem, eu estou com um laptop aberto aqui no mapa, principalmente do dia de hoje, mas que fica aí um bom tempo para a gente, né? E já está vigorando, já tem um tempinho. Netuno no signo de Peixes fala dessa necessidade de uma reconexão psicoespiritual do ser humano. E esse mapa serve para a humanidade, tá? Uma reconexão psicoespiritual. E somado a isso, Urano, no signo de Touro, falando assim, vocês precisam mudar. Então, em síntese, nessa leitura astrológica, uma reestruturação psicoespiritual na humanidade. Nós não sairemos os mesmos depois desse período. Aquilo que a gente tem aprendido a fazer nesse momento de isolamento, esse trabalho com a ansiedade, que cada um tem feito, da maneira que consegue, da maneira que dá, da maneira que está aprendendo, da maneira que está intuindo. Essa reconexão que a gente está fazendo, ela vai precisar ser mantida. A gente vai aprender a fazer a manutenção do que a gente está descobrindo nesse período. Estamos lidando, né, com um momento único, né, na nossa geração, e a palavrinha meditação se faz presente e necessária. Por isso que eu comecei a minha fala com um movimento de respiração. Eu posso até depois compartilhar o link de um canal de meditação bem bacana, que eu aprendi, até a minha irmã que me ensinou, o canal de meditação Yoga Mudra, bem bacana. E tem muitas meditações ali guiadas para esse momento. E a gente precisa se reconectar. O chamado é fazer o caminho de volta. De volta para onde? De volta para dentro. A gente estava muito fora. A gente estava muito fora da gente, sabe? A gente não sabia mais o que a gente sentia. Muitas vezes no consultório, eu me deparava com pessoas, quando eu perguntava, o que você está sentindo? Não sei. Não sei. Sei lá. Não sei. A gente precisa entender o que a gente sente. Quando a gente entende o que a gente sente, a gente consegue enxergar os nossos recursos, as nossas potências e desafios para se relacionar melhor com as pessoas e com o próprio mundo mesmo. O chamado é para um despertar de consciência, para uma expansão de consciência. Sair daquela visão de ervilha, sabe? E pensar no todo, no coletivo. Esse é o chamado. Sim. Né, Si? Então, quando você me chamou para poder falar, né, e levantar essa reflexão, eu fiquei feliz, porque a gente acha que quando a gente leva uma palavra para alguém, quando a gente suscita uma reflexão, a gente está fazendo pouco, não está. Quando você fala com um amigo que está mais vulnerabilizado, e você leva uma palavra positiva, uma palavra de otimismo, isso não é pouco, isso é muito. Isso é a revolução emocional que você pode fazer nesse momento. O que está ao teu alcance? Sim. Sabe? Não Isso é é verdade. pouco, não é pouco o que a gente está fazendo, é bastante. A sua iniciativa é muito bacana. A sua iniciativa tem a ver com cura do coletivo. E a gente está entrando na era de aquário, tá? A gente está saindo de uma era de terra, entrando na era de ar. E a era de aquário, ela suscita pra gente a conexão com a tecnologia. Como que as relações vão acontecer com essa ferramenta tecnológica?
A gente está aprendendo muito isso agora nesse confinamento. Sim, e como? E se a gente Muita se coisa. atentar para isso, sabe, de entender qual é a função da tecnologia, qual é o serviço que ela está nos prestando, de aproximar as pessoas, porque todas as outras pestes que aconteceram no mundo não tinham esse recurso. Ao mesmo tempo que a gente fica sabendo de mais casos do outro lado do mundo, de Covid-19, a gente está próximo de quem está do outro lado do mundo e a gente pode manifestar um ato de carinho. Eu tenho pacientes que moram Sim, fora do Brasil, né? E está sendo muito bom, muito importante a tecnologia nesse momento, para ter notícias e para poder continuar e seguir com esse trabalho. sim. Eu mesmo tô agora tendo que me adaptar, porque ó, exatamente a gente fazia exercício num estúdio e agora a gente não pode estar mais no local, porque exatamente evitar aglomeração, mesmo que seja só 4 pessoas, mas evitar esse contato, tudo isso. Uhum. E o ideal é realmente ficar em casa. Então a gente está tendo que mudar, usar realmente a tecnologia a nosso favor e a favor dos outros. Então Isso. tem que realmente fazer as lives, fazer alongamentos. E aí eu estava exatamente ficando agoniada, que eu falei assim, gente, eu estou vendo muita gente que chega para mim e fala assim, Simone, eu não estou sabendo o que fazer, eu perdi o foco, eu não sei mais, eu não estou conseguindo aguentar a situação de ficar em casa. Uhum. E assim, a gente não tem uma previsão de até quando que realmente vai continuar isso. Uhum. Então eu comecei a assim, gente, vamos parar e analisar, porque é o que eu falo, tudo na vida tem algo positivo. A gente olhar, Isso. um olhar positivo. Exatamente essa correria do dia a dia, a gente não reparava mais na casa, não Uhum. reparava mais no contato dos filhos, é tudo assim muito rápido. E Uhum. agora não, a gente tá tendo oportunidade de cuidar mais da sua casa, que é Uhum. o nosso Sim, templo, é o nosso corpo e a nossa casa. A gente exatamente. está podendo cuidar dela, está podendo cuidar dos filhos, ter mais atenção, aproximar. E a gente também está começando a perceber o quanto que realmente um abraço faz falta. E tem Uhum. muita gente que a gente fica assim, cara, eu queria tanto dar um abraço, mas não posso. No momento eu não posso. É Uhum. melhor, é como estão dizendo, afaste-se primeiro para depois você poder se aproximar e dar aquele abraço sem problema algum. Então, realmente, eu até, uma amiga minha, que eu sou super ansiosa, sou uma pessoa mega ansiosa. E aí ela falou comigo, Simone, como é que você está conseguindo sobreviver a isso? Eu, cara, por incrível que pareça, como exatamente não sei o que vai acontecer amanhã, eu tô vivendo o dia. Então, eu tô Uhum. vivendo um dia após o outro e tô tranquila. Eu ficava com insônia, com um montão de preocupação. Eu tô tranquila, por incrível que pareça. Uhum. Eu falo assim, gente, realmente, a gente tem que aprender com isso. Sim, essa Então, esses são alguns ensinamentos que estão é aparecendo. verdade. Você levantou um ponto bem interessante, que é a questão da validade, né? Que tem tudo a ver com a ansiedade que surge, né? Assim, eu não sei quando vai acabar, isso está me deixando ansioso. Eu tenho ouvido bastante isso. Mas o aprendizado é viver o momento presente, o aqui e agora. A gente tem uma Sim, tendência, enquanto ser humano, né, viver lá na frente, no futuro, ah, o feriado no dia tal, ah, o carnaval, ah, o Natal. Não. A gente está tendo que aprender o que eu vou fazer hoje por mim. E se você construir um dia harmonioso, se você construir um dia em que você se sinta produtivo naquilo que você está se disponibilizando a fazer, que seja cuidar da sua casa. Se o seu trabalho está sim, parado, se você está de licença, enfim, de não está trabalhando nesse momento, olha para o lado e vê o que você pode fazer. Então, essa questão da validade, ela está sendo uma experiência bem inovadora para o ser humano. O que você pode fazer agora para alimentar o seu dia? sim. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque a gente começa realmente a ver os seres humanos. Que até um meme eu também recebi, é Uhum. isso, a doença veio porque a humanidade está com humanidade baixa.
A gente Uhum. deixou, virou muito egocêntrico, deixou de pensar no outro. Empatia quase nunca. E agora a gente tem que pensar no outro. Ficar em casa não é só por você, pelos outros, Sim, principalmente pelos idosos. sim, Então a sim. gente está tendo essa preocupação. Isso tá bem interessante também. Uhum. Eu acho que é pensar no todo. Se você infringe alguma medida protetiva, né, você está se vulnerabilizando demais e ao outro, que de repente mora com você ou seu vizinho. Então, Sim. esse despertar de consciência era necessário, sabe? Astrologicamente falando, Netuno em Peixes, ele traz um momento de pandemias respiratórias, né? Porque Peixes rege o pulmão, a medicina chinesa. Então, Uhum. é um momento, né, da gente fazer contato com essas doenças que estão chegando e o que querem nos comunicar? Tem sempre uma mensagem por trás de alguma crise que a gente passa. Todas as nossas crises, se a gente fica num olhar raso, oh meu Deus, se coloca como vítima, oh meu Deus, estou passando por isso, por aquilo. Vamos aprofundar o olhar. Vamos sair desse olhar raso. Vamos tentar compreender a engrenagem disso tudo. E aí, quando a gente compreende a engrenagem, a gente tem uma tendência a não se revoltar mais, sabe? A gente tem uma tendência a sair desse papel de vítima, sabe? Então, a ansiedade, que é o nosso tema aqui, ela está muito relacionada com a compreensão desse momento. Então, veja bem, você está colocando propostas interessantes aí de fazer exercícios em casa. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Você poder exercitar o corpo e proporcionar também a imunidade. Quando a gente exercita o nosso corpo, a gente trabalha a imunidade. Sim, Sabe? Então, essa é a proposta. agregar exercícios físicos, agregar boas leituras, filmes interessantes, essa questão da meditação. Ah, eu não sei meditar. Bom, eu vou disponibilizar o link do canal. Tem outros tantos aplicativos de meditação na internet disponíveis, Sim, sabe? sim. Poder falar, Que eu sou uma dessas. Eu sou uma fala. dessas que falam que não sei meditar. Eu começo, daqui a pouco eu já viajei, já saí do foco. Isso é uma E é coisa que exatamente, é, eu sigo exatamente esse canal que ele fala, ele tem exatamente yoga para ansiedade, meditação para ansiedade, meditação para várias situações. É uhum, muito interessante. E você consegue, porque realmente sim, essa parte, quando é direcionada, orientada, aí é bem mais fácil. Bem sim, mais sim. fácil. E Ah, aí, eu como não. você vai aprender praticando, fica mais fácil. Pois é. Isso, você trouxe uma questão importante, né? Ah, eu não sei meditar, o meu pensamento voa, eu me perco. É isso mesmo, tá? No começo da meditação, né, tem até um livro que eu gosto muito, aquele Comer, Rezar e Amar, né? Que quando ela está no rezar, né? Quando a autora do livro é uma biografia, quando ela está no rezar, ela fala que os pensamentos dela são pula macaco, né? E o aprendizado de você conseguir voltar, pescar você mesma e voltar para onde você está, faz parte, faz parte. Sim. Então, se disponibilize, eu acho que esse é o momento. Se coloque permeável, se disponibilize ao novo, a você agregar um estado mais harmonioso para dentro de você. Isso trabalha a ansiedade. Quando você se disponibiliza, quando você coloca uma musiquinha bem relaxante, você está colocando harmonia dentro de você, você está se alimentando. E alimentar a alma é fundamental. Nossa, nós não somos seres compartimentados, não somos seres integrais, corpo e mente e alma. Somos seres integrais.
né? Então, lá no início da minha fala, né, os seres bio, psico, socioculturais e espirituais, é isso. Quando a gente tem uma enxaqueca, fica mais desafiador para a gente poder estar entregue no momento que a gente precisa. A gente precisa cuidar da nossa enxaqueca para poder estar entregue. Verdade. Né? Você está vendo alguma pergunta aí? Não, por enquanto o pessoal ainda não perguntou nada, não. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? Que qualquer coisa eu passo para ela, tá? O pessoal, pelo menos, tá aqui, tô vendo um monte de coraçãozinho. O pessoal tá gostando. Eu tô amando. Ah, que bom, que bom. Essa live tá aparecendo nos meus stories também, né? Quando você me convida, aparece lá, né? Parece. Parece sim. Uhum. E também depois, assim, depois que acabar, eu vou salvar essa live e aí eu Ah, também vou te enviar, tá? legal, Aí legal. fica mais fácil, Uhum. Sim, tá bom? tá bom, querida. Foi Então, muito gente, bom. tem alguma dúvida? Alguma coisa que gostaria de esclarecer? Não fiquem acanhados, não fiquem com vergonha. Uhum. Tá Assim, bem. tirando a parte da meditação, Uhum. da alimentação, que também tem que ter cuidado com a alimentação, Sim. qual seria mais alguma dica para poder evitar a ansiedade? Claro, também desligar a televisão. Isso aí também é fundamental. Eu sempre falo para as pessoas, não fica direto na TV. É o que eu faço. De manhã cedo eu ligo para poder assistir, para ter uma noção do que está acontecendo. É E aí, isso. exatamente, para poder saber se tem mais algum decreto, alguma coisa assim. Depois Uhum. disso, eu deixo meus filhos assistirem desenho, o que for, para poder exatamente Uhum. não ficar nessa neura. Não, Uhum. mentira. Eu É. até estava falando com o pessoal, logo no início eu estava mais tranquila. Até um dia que eu vi uma. Só um minutinho. Ah, sim. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta. Eu estava vendo uma reportagem que Uhum. é, que é os jornalistas também eles têm que passar informação, porque às vezes eles passam informação não muito clara. E às vezes é Uhum. muito pesada até. Uhum. Falaram uma vez que fala assim: ah, nós somos 200 milhões de habitantes, 120 milhões vão pegar coronavírus. Só que caiu para mim como se assim, 120 milhões vão morrer. Só que não é isso. Depois que eu tomei o susto, você falou, gente, como assim? Aí eu fiquei meio preocupado. Depois eu parei para analisar, não é bem assim. É porque a preocupação maior também são os nossos hospitais que não têm condições. Já não têm condições para as doenças normais, imagina para uma doença nova, que eles Uhum. ainda não sabem ao certo realmente como ela reage. Uhum. Tem cada hora parece um sintoma diferente, cada hora mostra alguma coisa diferente. Sim. Então, depois eu consegui entender que, na verdade, o que acontecia aquele mecanismo de estatísticas que eles utilizam pra, meu Deus do céu, esqueci a palavra agora. De imunização. Porque precisa, para ficar imune, uma população precisa de 60% a 70% da população ter tido contato com a doença. É que nem a Uhum. vacinação. Você dá a Sim. vacina, o Uhum. vírus ele está adormecido ou morto, mas você teve contato para você criar anticorpos. E Uhum. como não existe a vacina, infelizmente, vamos ter que ter o contato com a doença. Mas, como a gente não sabe como é que ela é, como é realmente bom evoluir as pessoas, se são casos graves, é o que está acontecendo na Itália. Está tendo que escolher quem fica e quem não fica. Isso é complicado. Então, por Uhum. isso que eles pedem para ficar em casa, porque se for para transmitir, que a transmissão seja baixa, que você É. fique em quarentena, bem mais tranquilo, para poder É. não ocupar os hospitais. E aí eu Sim. comecei a entender. E eu não fiquei tão assustada mais com aqueles números que estavam me mostrando. Eu Uhum. falei, gente, é necessário. Mas precisavam ter um pouco mais de delicadeza, sabe? Só Sim. acho isso. Tem a ver com a velocidade da É isso. transmissão, né? A velocidade da transmissão, né? Imagina todo mundo ao mesmo tempo. Não dá, Sim. né? Tem a ver com a velocidade da transmissão. Mas sobre a tua pergunta, né, assim, além da meditação, eu sinto, sabe, Simone, que aqueles projetos que a gente adiava porque a gente não tinha tempo,
aquelas leituras, aqueles projetos, eu acho que é um momento de você fazer contato com isso, sabe? E isso ajuda Sim. a tornar o seu tempo com qualidade em casa, sabe? O que eu posso fazer por mim que eu estava adiando nesse momento, sabe? Poxa, eu tô Exato. me Tem sentindo que tirar um pouquinho o angustiado. foco também. Poxa, eu tô me sentindo angustiado, tô me sentindo com medo, sabe? Liga para alguém, conversa com alguém. Se você achar que for o caso, busca uma ajuda psicoterapêutica, né? Online, sabe? Isso agrega muito, né? Isso auxilia bastante, sabe? Liga para alguém, faz uma chamada de vídeo, faz chamada de vídeo com seus familiares, converse, fale do que você está sentindo. Só não entre na espiral do Sim. pânico, porque assim como o vírus, isso contamina. É natural que Sim. estejamos apreensivos, é natural que estejamos, de uma certa forma, preocupados com isso tudo. É natural. É natural isso tudo. Sim. Agora, há uma palavrinha chamada discernimento. Esse é um momento de amadurecimento da humanidade. Vamos ter discernimento. Vamos saber entender quais são as notícias que chegam, que têm coerência e aquelas que não. Vamos procurar ter discernimento. Sim. É isso que você estava Sim. falando. Sim. Tem uma das clientes aqui que falaram, a Maria, Uhum. que ela estava falando que achou interessante do que eu falei, de que o que eu estava sentindo. Porque na hora da crise ela fica bem complicada em definir o que ela sente. Sim. Nesse momento, eu acho que realmente precisa de muita meditação, você parar e analisar assim, o que está acontecendo? Uhum. Tira, sai, aquela tempestade, não vai fazer aquela tempestade no copo d'água e se afogar. Não. Para, Isso. respira. Como é que eu vou resolver isso? Por que eu estou assim? Eu acho que quando você começa a entender o que está acontecendo, é difícil, não é fácil. Eu Não. falo para as pessoas que quando eu tinha crise de ansiedade, eu parava na emergência médica. Uhum. Por quê? Porque simplesmente a sensação que eu tinha é que eu ia morrer, que eu ia infartar. Até um dia que eu parei e falei assim, gente, eu ligo para minha mãe, falo para ela, mãe, tem como ir no médico comigo que eu tô passando mal? Pegava o meu carro, passava na casa dela e ia pra emergência, para esperar o médico falar assim, tá tudo bem, para eu dormir. Eu falei, gente, eu vou ficar a minha vida toda assim, nessa correria, desespero, para chegar lá só para ouvir o médico falar assim, tá tudo bem. Eu faço os Uhum. meus exames anuais, faço tudo. Então, quer dizer, eu sei que tá tudo bem, mas eu Sim. precisava que alguém chegasse para mim e falasse, tá tudo bem. E Uhum. aí eu comecei a me controlar. Quando eu começava a sentir ansiedade, eu começava a parar, fazer a respiração, e aí começava a Isso. tirar pensar em outra coisa. Uhum. Quando eu ia ver, aquela agonia toda que tava me dando, passava. Uhum. Quando Então, assim, realmente não tem jeito, eu vou lá pro eu. Passiflora, não tem jeito. Pois é. Então, Mas são eu raros, reforço raramente. o chamado desse momento sobre a gente poder entender o que a gente está sentindo, sabe? Em primeiro lugar, Sim, entender porque existe uma falta de contato, existia, né? Eu estou vendo que isso está sendo mobilizado, né, intensamente nas pessoas. Então, entender o que a gente está sentindo. Se você sentir vontade, comunicar o que você está sentindo, falar sobre o que você sente, seja para um amigo, seja uma busca de um suporte online, né? Da forma que for. E essa conexão com os sentimentos, ela é curativa. Ela é curativa. Isso é sim, fundamental, sabe? Criar alguns rituais dentro de casa. Eu gosto muito de chá, né? Então, eu costumo fazer chá, né? De capim-limão, né? Tem gente que gosta bastante de chá de camomila, erva doce. Então, o próprio ritual de fazer um chá traz uma certa tranquilidade, porque você tem que esperar a água ferver, você tem que esperar o tempo de infusão, você não dá para beber o chá tão quente. Então, é como se fosse uma metáfora desse momento, sabe? Eu gosto muito de metáforas, assim. Então, quando a gente espera o tempo do chá ficar pronto, quando a gente espera o tempo
do chá para poder beber e não queimar a língua. A gente está falando da nossa vida, Sim, sabe? De uma sim, a vida gente não pode correr. com menos pressa, com menos ansiedade de dar conta de tudo e querer controlar tudo ao mesmo tempo, Sim, percebe? fundamental. Uhum. Sim, você viu mais alguma A pergunta gente aí? Não, só viu, teve uma senhora, a Jandira, que ela disse que ela está com bastante medo dessa fase. Que ela já é acima de 60 anos e, assim, realmente estão bombardeando os idosos com as informações. A minha mãe também está aqui na live. Oi, mãe. Uhum. Ela também, ela chegou, ela falou, Simone, as coisas que estão falando, a sensação que eu tenho é que, na verdade, somos nós os culpados. Eu falei assim, não, mãe, é o contrário. É para exatamente não levar para vocês a doença e não ser complicado, é que Uhum. está precisando que vocês fiquem em casa. Não são Uhum. vocês que vão transmitir nada, somos nós que podemos transmitir para vocês. E isso que é o complicado. Uhum. Porque, exatamente, a idade de vocês é normal realmente ter a imunidade um pouco mais baixa, é um pouco mais complicado. Uhum. Então, a gente tem que preservar. É isso, a gente tem que ter esse carinho, essa empatia com os idosos. Isso, é exatamente, né? Os idosos, o que está sendo dito é que os idosos eles são um dos grupos mais vulneráveis, além das pessoas que têm doenças respiratórias, né? Enfim, eles são o grupo mais vulnerável até por conta da imunidade mesmo, né? Da imunidade estar diferente. Sim, Então, sim, nesse momento, mais do que nunca, poder cuidar dos idosos eles estão lá isolados na casa deles, né? Então, olhar para eles através da telinha, tá? Olhar para eles, nada de visitar os idosos, ligar para eles, conversar com eles, perguntar o que eles estão fazendo, o que eles fizeram do dia a dia deles ao longo dessa semana, sabe? Incentivá-los, né? sim. Tem muitos idosos que fazem trabalhos manuais belíssimos. Eu tenho pacientes que estavam adiando costurar aquela roupa, estão botando a máquina de costura para funcionar, sabe? E eles só não podem sair de casa nesse momento, mas vai passar, Vai passar. sabe? Só não, É isso que as pessoas têm que entender. Vai passar. sabe? Então, É uma outra coisa que eu falo para as pessoas, é uhum, assim, não é a primeira pandemia. Porque assim, o nome pandemia já assusta. Mas pandemia é só porque está nos 5 continentes. É uhum, isso. É uma epidemia que está nos 5 continentes. uhum, E só que, assim, a gente já passou por outras. Aí, em uhum, 2009, teve a H1N1, a gripe suína. uhum, E, assim, eu recebi um vídeo exatamente com tudo que falava-se sobre o coronavírus. sim, Mas, na época, a gente não tinha tanta mídia, tantas redes sociais, o WhatsApp, para poder deixar esse desespero todo. é Mas isso. os cuidados eram necessários. E, Sim, assim, o coronavírus vai passar. Vai uhum, existir a cura dele, vai existir a vacina? Vai. Só que não é para agora. sim, Também tem que respeitar exatamente, tem que respeitar, tem um tempo para estudar, para poder fazer a vacina, testar, para uhum, ver se está tudo ok. uhum, Só que nessa ansiedade a pessoa quer fazer logo correndo. Não, calma. uhum, Então, já que está acontecendo, vamos ter os cuidados todos que estão pedindo. Fique em casa, uhum. lave as mãos, medite, cuide de si. Aproveite esse momento para cuidar realmente de si. Pare e olha assim, o que você estava adiando tempão para fazer Isso, e não estava fazendo. Faz agora. exatamente. Aproveite esse Eu vi momento. um comentário de uma pessoa aqui que falou que não está vendo as árvores balançarem, enfim. É uma Sim, oportunidade muito preciosa do ser humano de desenvolver uma outra forma de enxergar a vida, olhar de dentro para fora, tá? Então, a gente está sim, tendo uma oportunidade, sabe, única de enxergar da nossa janela para fora, sabe? Olhar para o sol. A gente sim. tem feito dias belíssimos de sol. Olhar para fora, olhar para o Verdade. sol, sabe? Respirar olhando para a natureza, para uma árvore que tem na frente da tua janela, até para o próprio sol, para o céu. Se a sua janela dá para um outro prédio, não importa. Olha para o céu, sabe? Sim, Entenda que nesse momento
o nosso olhar faz toda a diferença. A forma como a gente olha. Sim. E a gente precisa buscar esse olhar. Eu estava até falando, na primeira vez que eu fiquei realmente de quarentena, eu tive aqui um estresse com meu filho. Coisa boba. Infelizmente, a vida corrida, a gente faz isso. Uma coisa boba. Eu falei assim, gente, no primeiro dia que eu estou estressando assim, como é que vai ser isso durante esse tempo que a gente não sabe? E eu comecei a olhar com outro olhar. E aí, exatamente agora, estou muito mais tranquila, não estou me estressando à toa. Só de vez em quando, né? Porque não tem jeito. Mas assim, estou bem mais tranquila. Sim, sim. E uma coisa também que você estava falando de olhar para fora, me fez pensar que eu moro num condomínio que, assim, na verdade, o que a gente faz normalmente? A gente só sai para trabalhar, volta para trabalhar. Sim. A gente não conhece vizinho, não conhece nada. E aqui no meu condomínio, a gente está com uma proposta que todo dia, às 7h30 da noite, tem uma vizinha que ela coloca música e a gente reza. A gente faz a oração do Pai Nosso. Então, todo dia, desde sábado, a gente está fazendo isso. Olha que bacana. E a gente também tem um grupo, e tem um grupo também do pessoal do WhatsApp que fala quem é aniversariante, pra gente cantar parabéns. E cada um na sua varanda canta parabéns. Olha E assim, você vê assim, gente, a gente tá se enxergando. Que a gente não via. Muito mal quando passava assim, encontrava no meio do caminho. Mas agora não, a gente tá se conscientizando, tá conversando. Isso é muito interessante. A gente tá começando a ter um outro olhar. Sim. E também, assim, outra coisa que eu também falo, que mais pra frente pode também vir a ter mais ansiedade, é quando voltar à vida real, essa fora de casa. Sim. Quando começar a falar assim, vocês podem sair, você já se adaptou à sua casa, já se adaptou tudo isso. Você vai ter que voltar a ter essa correria, a gente vai ter que ter um outro olhar para ver se realmente se a gente quer ficar nessa correria mesmo. Porque a gente vai ter que começar a ter um olhar mais humano, verdade seja dita. Então, porque a gente tirar a gente dessa correria. É poder fazer a manutenção daquilo que a gente está plantando agora, que a gente está descobrindo, sabe? Enxergar uma característica importante do ser humano, que é a adaptabilidade, sabe? Então, nós somos seres adaptáveis. E a gente precisa entender a função dessa característica do ser humano. Nós vamos dar conta, sim, desse momento. Somos seres adaptáveis. E quanto mais nos colocarmos permeáveis, sabe, as mudanças, entendendo que elas têm uma função na nossa vida, mais a gente vai compreender esse momento, menos ansiedade a gente vai sentir. O medo existe. O medo existe, a insegurança existe, o que vai ser do nosso futuro, isso existe. Mas a gente precisa seguir compreendendo que isso é necessário para o ser humano se transformar e evoluir enquanto espécie, enquanto coletivo. Verdade. Verdade. É necessário. Tá bom, querida. Olha, adorei o nosso bate-papo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor. A gente estava falando assim, de repente meia hora, sei que já vamos para 50 minutos. Daqui a pouco o Instagram vai começar a me avisar que precisa encerrar a live. Então, mas alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisa para falar? Não, a princípio não. Então, te agradeço muito, Pri, pelo esse bate-papo. Amei. Muita, assim, essa parte positiva, a gente está realmente precisando. De passar a transmitir essa energia positiva para as pessoas. Sim. Que o que a gente atrai, o que a gente emana. Então, vamos emanar realmente energia positiva para trazer coisas positivas para a gente. Eu penso nisso o tempo todo. Então, eu gostaria muito de agradecer, tá? Por ter aceitado esse convite, tá? Tá aqui com a gente. Gostaria muito também que o pessoal, se pudesse, quem quiser, pode seguir a Pri. Apple, né? Priscila a roupa Pri é Priscila Apple. Priscila Apple, tá? É que eu tenho mania de chamar de Priscila Gentil, né? Depois do colégio. Sim. Mas podem segui-la à vontade, tá, gente? E qualquer coisa, vocês podem falar. Se tiverem mais algum tema que vocês queiram interessante para poder falar aqui na live, pode falar. Eu vou ver se eu faço dia sim, dia não também, junto com os exercícios. Para a semana que vem, os exercícios devem aumentar um pouquinho. De repente, eu faço todos os dias. Mas
Ah, que bom que passamos tranquilidade. Que bom, Era isso que a gente estava Maria querendo do Carmo, mesmo. que bom. Isso, que bom. Lília também. Olha, eu também tenho a Sim, agradecer, tá, a oportunidade de estar junto, né? Assim, não é porque eu sou psicóloga que eu tenho todas as verdades na ponta da língua, eu também sou ser humano, também estou aprendendo a lidar com esse momento novo, dessas tecnologias novas, sim, sabe? De poder interagir com as pessoas sim, agora dessa forma, né? Também tenho os meus medos, as minhas inseguranças, só que se a gente estiver sim, unido nesse momento, sabe? E poder enxergar que estar perto faz com que a gente cresça, sabe? Enquanto seres, verdade, isso é precioso demais. Obrigada pelo teu convite, verdade. Simone, sabe? A tua Imagina. iniciativa, Obrigada a você por ter aceitado. a tua iniciativa linda de proporcionar reflexão para as pessoas, um pensamento crítico, sabe? Uma aproximação com um momento de conexão interior. Isso é precioso demais. Tá bom, querida? Sim, verdade. Olha, Precisávamos ouvir isso. e o coronavírus tem sempre uma função, né? E foi nos aproximar. Quanto tempo a gente não se via, né? Exatamente. Muito tempo. Então, aproveitando também, quando tudo isso passar, vamos marcar para a gente se encontrar ao vivo e a cores, tá? Não online aqui Vamos. mais não, tá bom? Vamos sim, querida. Para dar Vamos aquele sim. abraço, Vamos sim. Olha, obrigada tá por bom? todo mundo que assistiu, que participou, que estava disponibilizando sua presença, né? A gente precisa lidar com esse momento agora com o estado de presença. Isso é viver o momento aqui e agora. Isso é viver o hoje, o estado de Sim, presença, estando presente naquilo que a gente está fazendo. Então, agradeço todo mundo que esteve presente, que mandou suas vibrações, suas energias, que possamos continuar os próximos dias com esse tipo de conexão. Tá bom? sim. Muito obrigada mesmo, Pri. Gente, muito obrigada por Obrigada. vocês estarem aqui com a gente, tá? Amanhã vai ter live de exercício às 10 horas da manhã, tá? Possivelmente alongamento já com alguns, incrementando já o Pilates junto. E aí, para a semana que vem, depois eu vou passando as informações das outras lives que nós vamos fazer. A gente vai trazer também outras lives aqui para o pessoal conversar com vocês, tá Uhum. bom? Ô, Muito Simone, obrigada eu vou escrever aqui mesmo. nos Oi. comentários o nome do canal da meditação. Peraí. Tá. Acho que foi, né? Sim. Esse é o nome do canal da Qualquer meditação. coisa também? Ó. Sim, sim. É essa que exatamente eu sigo no meu momento de ansiedade. Que bom, que bom. Exatamente esse. É muito bom. Eu gosto muito desse canal. Uhum. Então, Pri, muito obrigada Eu mesmo. que Já já a gente vai agradeço. encerrar, porque o Instagram já está começando a avisar, tá? Uhum. Muito obrigada mesmo. Qualquer Obrigada a coisa, eu você. te procuro de novo, tá? Tá joia? Estou aqui. Estou aqui. Então, Um beijo, então querida. tá bom. Gente, Um beijo a beijo. Muito todos. obrigada mesmo, tá? Obrigada. Um Não, não é no beijo. Instagram, não. É no YouTube, Maria. YouTube. Esse o YouTube. Yoga Mudra é no YouTube. Que aí ele passa exatamente a meditação, ele tem várias meditações. É bem legal. Eu vou passar para vocês depois isso direitinho, tá bom? Beijo, Beijo. muito Beijo a obrigada mesmo, todos. tá bom? E, ó, lembrando a todos, fiquem em casa e vai passar. Vai passar. Beijo. Beijo. Beijo.